O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou de figos de ortigas, assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conheceis. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, concebida sem pecado original. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai e obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. A dor e as suas alegrias. A primeira dor, ao ver Maria com os sinais de ter concebido. A alegria de ouvir a explicação do anjo. A dor, a de não encontrar em Belém mais asilo do que um estábulo. A alegria de ver Jesus nascido. A dor, ao ver que se derramava sangue do Salvador na circuncisão. A alegria pela imposição do nome. A dor pela profecia de Simeão. A alegria pelos louvores a Santana. Aos louvores do mesmo e de Santana. A dor, a perseguição de Herodes. A alegria de ver cair os ídolos do Egito. A dor ao inteirar-se que Arquelau reinava na Judeia. A alegria por encontrar-se seguro em Nazaré. A dor de ter perdido Jesus. A alegria de ter encontrado. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura que estamos lendo essa semana, quero recordar o que vimos na liturgia de ontem. Ontem vimos no capítulo 13 há uma discussão entre aqueles que cuidavam do rebanho, os pastores, tanto de Ló e de Abrão. E os dois ficaram entristecidos diante dessa separação. Aí o Senhor olha para Abraão com um olhar de ternura e diz assim: levanta-te e percorre esse país de ponta a ponta, porque a ti que eu te darei. Tendo desarmado suas tendas, Abraão foi morar junto ao carvalho de Mambré. Ou seja, diante da separação, o Senhor diz: levante a cabeça, olha o que eu fiz para você. Até agora, nosso Senhor usa a fala. Eu te darei uma nação, uma descendência. Levante a cabeça e vai. Só me obedeça. Que eu te farei uma aliança contigo. Eu farei uma aliança. Então levanta-te.
Hoje, nosso Senhor, nosso Deus vai falar com Abrão, que ainda não é Abrão. Olha que o Senhor começa. Falou Abrão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu protetor e a tua recompensa será grande. Olha com Abraão, a resposta de Abraão. Teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça e fez uma aliança com ele. É a palavra que é o convite e depois é a concretude desse convite. Porque Abraão teve a resposta de fé. Lembra-se que nosso Senhor não responde perguntas, acolhe respostas de fé. Não perguntas, mas as respostas de fé. Aí vai dizer para Abrão: Abrão, vamos lá, está duvidando? Eu farei uma aliança convosco. Tá bom, Senhor, mas como que eu vou conquistar essa terra? Eu não tenho descendência, eu não tenho filhos. Eu não tenho terra ainda, que o Senhor prometeu. E eu estou esperando. Como será feito isso? Vou fazer uma aliança. Aliança é um sacrifício que marca a aliança no Antigo Testamento. E depois vai ter a nova aliança na cruz. Traze uma novilha de 3 anos. Novilha simboliza ele. A cabra de 3 anos simboliza Sara. Um cordeiro de 3 anos. O cordeiro simboliza exatamente o próprio Cristo, que Abraão é a representação do próprio Cristo. E além de uma rola e uma pombinha, ou seja, Deus Pai, que não é encarnado, e o próprio Espírito, ainda que não veio. Eles partem o novilho ao meio, a aliança, que a aliança era feita assim. Depois, passa-se entre o novilho cortado ao meio, em forma de 8, feito o infinito. Ao se juntarem, corta-se os pulsos, coloca-se uma espécie de cicatriz para a aliança e se junta e fez a aliança. Depois, o fogo, a brasa, é o próprio Deus que acolhe aquela aliança. E a gente lembra essa aliança, a aliança da cruz, do sangue de Jesus no cálice. As partes, o pão e o vinho, são separados na missa. E o sacerdote está no meio com a igreja para oferecer o sacrifício agradável. Por isso que o salmista vai dizer: o Senhor se lembra sempre da aliança. Ele fez uma aliança com você. E aí nós não somos um povo de aliança, a gente não entende isso. Entender é uma resposta de fé quando o Senhor levanta todos nós para sermos dele. Então, ele vai dar uma nação e uma descendência e uma terra espiritualmente. Irá prosperar. Por quê? Foi fiel à aliança. A aliança que foi feita com ele. E a gente se perde. Porque a aliança mais agora é o batismo. A aliança é crisma. A aliança é cada Eucaristia, que tem os sinais da aliança, que são os sacramentos. E o sacramento maior é o sacrifício da missa. Por isso que é sacrifício. Não é só ceia, é ceia em forma de sacrifício. É o sacrifício da nova aliança. Por isso que o Senhor te escolheu desde o ventre materno. Agora você faz parte da igreja,
o povo de Deus, assembleia dos chamados para a santidade. Como lá no Antigo Testamento o Senhor chama, no Novo Testamento é o próprio Jesus que é o pastor. Ele que nos conduz a Deus. É Ele que vai nos levar à aliança. Ele é Deus. E nosso Senhor vai dizer: cuidado com os falsos profetas. Pessoas que se usam o nome de Deus para enganar. E não para levar a aliança. Para romper a aliança. Lá no tempo de Jesus, tinha os fariseus, os hipócritas. E hoje, nessa miscelânea de religiões, ensina-se de tudo dizendo que é de Deus, mas nem tudo é de Deus. Coaching, teologia da prosperidade, protestantismo, e não ensina a verdadeira fé, não ensina o caminho estreito, se ensina o caminho largo. Uma fé mercadológica, uma fé infantil, uma fé sem renúncia, sem entrega. E isso vão levando o pastor e o rebanho longe de Deus. Hoje temos uma crise de fé. Se crê em tudo, mas não crê na verdade do Evangelho. E hoje, Santo Irineu, que estamos celebrando, é um exímio defensor da apologética e do magistério da igreja e da tradição apostólica. Ele foi de frente, contra os gnósticos, que vai dizer assim: não, esse ensinamento não é ensinamento verdadeiro. Era uma seita gnóstica, esotérica. Não, nós temos um ensinamento mais moderno e um ensinamento melhor do que esse dado da igreja. Hoje, eles não são uma seita gnóstica, mas são ensinados na escola, professores com mestrado, doutorado, e ensina dizendo: não, a Igreja Católica foi criada por Constantino. A Igreja Católica perseguiu com a Inquisição. O Papa não ajudou em nada os judeus com Hitler. É assim. O novo gnosticismo moderno, impercebido por alguns. Santo Irineu de Lyon foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que Policarpo de Esmirna foi ordenado por São João. São João era bispo, ordenou Policarpo, que ordenou Irineu de Lyon. Um apologeta com cartas sobre a Eucaristia. Ele que escrevia como as primeiras comunidades cristãs rezavam a missa, o credo apostólico. Ele até foi convidado a participar do concílio, mas ainda morreu antes. Hoje, devemos ficar na verdade. Doa que doer, é na verdade que precisamos. Não queremos mais viver numa igreja em que não se diz o que é verdade. Ou fica nesse relativismo. O padre disse uma verdade, será que é verdade? Será que é bom? Hoje é tão relativista que você vai confessar, o padre vai dizer assim: não é pecado, fica tranquilo, continua. Não, a minha consciência está pesando. Não, fica tranquilo, não tem problema. Cuidado
com homilias, com confissões, com direcionamento que não fazem você voar, sair de si e ir para Deus, fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança verdadeira, da promessa. E Deus cumpre a sua promessa, nós que fugimos da aliança, mas Ele cumpre. Deus é fiel, claro que Ele é fiel, nós não somos infiéis. Deus é amor, claro, Deus é amor, nós que não os amamos como Ele deveria ser amado. No dia de hoje, cuidado com as profecias falsas. Cuidado. Cuidado porque lobo impede de cordeiro. Não faz você ir para Deus, faz você sair de Deus. Dentro do propósito da aliança, fazia uma aliança e eles plantavam uma árvore, que a aliança é interna, mas externamente plantava uma árvore, que essa árvore simbolizava a aliança. E Jesus vai dizer assim: quer identificar um profeta bom? Uma pessoa boa? Olhe os frutos. Os frutos devem ser bons e doces, não ruins e amargos. A gente vê os frutos, as virtudes, as graças. Estou na igreja há muito tempo, vai à missa diária, reza o terço, mas não tem fruto, não adianta nada. Tem que frutificar, frutos doces. Os frutos é os dons do Espírito e o fruto maior é a caridade com Deus, consigo e com o outro. Tem gente que é uma árvore igual aquela que está lá na praça. É verde, mas não tem fruto nenhum. Ela só está enfincada na rocha que é Jesus, a seiva que é a missa dominical. Faz uma devoção pequena durante a semana, mas a árvore está verde. Não tem fruto. Faz sombra. Pelo menos faz sombra. Mas não dá fruto. Lembra que Jesus amaldiçoou a figueira do qual não dava fruto? Você tem que dar fruto porque você é fruto da aliança da cruz. É a aliança da cruz que te dá a fé, a oração, a promessa, a aliança. Você frutifica. Para você frutificar, você precisa morrer para si mesmo, para os outros e frutificar. Uma planta, aliás, uma semente, ela precisa morrer na terra para crescer. Morra em Deus e frutifique. Se você não está frutificando, você está morrendo não para Deus, para outros. Frutifique. Esse é o sinal da aliança. Os frutos é o sinal que você tem uma aliança com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ofertemos.